Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, aqui estamos juntos, você e eu, para a nossa aula estratégica de preparação para a sua prova aí de recuperação do terceiro ano. Por que eu digo estratégica? Porque você não deve de forma alguma ficar triste ou ficar decepcionado, porque nesse momento você está de recuperação, seja na nossa disciplina de português, ou seja, na disciplina que se some aí, matemática, física, química. Dizer que essa ação é uma ação muito legal da nossa Casa de Honrados Patriotas e da nossa APMF. Então vamos começar com o entendimento de que as coisas, elas podem ser sim conquistadas, basta que queiramos. Olha o que o Terêncio, nosso grande dramaturgo latino, disse: nada é tão difícil que a força de tentativas não tenha resolução. Então não fique pensando que não vai dar jeito, não vou conseguir, se eu não conseguir no semestre inteiro, eu vou conseguir agora. Pô, claro que vai, basta que você queira, que você tenha estratégia. Então, dentro dessa percepção de estratégia, o que eu quero que você faça agora, nesse exato momento, se for o caso, você pausa o vídeo aqui, pausa a nossa aula, você vai pegar suas 3 provas. Você vai pegar a A1, a A2 e a A3. Como você viu na nossa UD, o conteúdo da prova de recuperação, ele é um conteúdo que contempla tudo que já vimos. E você vai buscar exatamente nas provas, porque a prova de recuperação ela não é um jabuti que vai aparecer do nada, um monstro completamente diferente dos que você já enfrentou. Ela é uma prova que estabelece correlação com as que você já fez. E os nossos conteúdos, lembrando que, à exceção de pré-modernismo, que é um conteúdo de terceiro ano, os demais são conteúdos de revisão para o Enem. Esses conteúdos, eles foram conteúdos que estavam na prova A1, veja, então aqui está pré-modernismo. Nós já vimos logo no começo do ano, entendendo que é um conteúdo de terceiro ano. Ele está lá na A1. Então, você já pegou a sua A1? Então, de novo, dê pausa, vá lá, pega as suas provas. O ideal é que você as imprima, que você possa fazer anotações, esteja aí com o seu caderno também, para você pontuar todas as coisas que estamos comentando aqui. Já barroco e arcadismo são 2 conteúdos que dizem respeito ao que nós estudamos como revisão para o Enem. Então, nós vimos esses conteúdos de um modo mais objetivo, mais pragmático, pensando na prova do Enem, bem como romantismo. Em que prova eles estão? Na A2 e na A3. Tudo bem? Então, está preparado? Vamos começar a falar de barroco, portanto. Barroco que você estudou no primeiro ano, que nós revimos há alguns meses atrás. Barroco que tem como grande premissa, então não fujamos disso, a questão da dualidade. Barroco é uma estética de opostos. Lembra? Jogos de opostos, jogos de palavras, jogos de ideias. Os jogos de ideias são chamados de conceptismo, os jogos de palavras são chamados de cultismo. Então, nesse sentido, o barroco ele estabelece uma visão de mundo da época. O barroco é a arte da Contra-Reforma, você lembra disso? Portanto, o barroco ele se contrapõe àquela visão de mundo clássica, a visão de mundo equilibrada, do classicismo. Guarda isso, porque daqui a pouco a gente está no neoclassicismo. Então o barroco ele traz os dilemas do ser humano. O barroco é a crise espiritual do homem do Renascimento. Um homem que se vê dividido entre a fé medieval teocêntrica e o racionalismo renascentista.
do antropocentrismo. Isso aqui no Brasil também se encaixou com a realidade colonial, beleza? Quem que é o nosso grande autor do Barroco? Gregório de Matos. Ele, o Boca do Inferno, beleza? Vamos dar uma olhada num poema dele? Rapidamente aí para relembrarmos. Poesia religiosa essa, olha como ele coloca os termos da fé. Não deixemos isso de lado, né? O barroco é uma estética de cunho religioso, mas juntamente com os termos da razão. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido, da vossa piedade me decidei pecado, né? O particípio aí de não é porque eu pequei que eu deixo de acreditar no Senhor, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Percebe? Aqui o que está acontecendo? Aqui está acontecendo uma coisa interessantíssima. Aqui nós temos o nosso eu lírico fazendo seu jogo de opostos entre pecado e perdão. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeis um só gemido. Olha aí, ó, ira versus o abrandamento. Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Culpa do pecado e o perdão. Aqui o jogo se dá entre o homem, o terreno e Deus, o divino. Olha a dualidade que nós falamos anteriormente. Aqui, ó. Você anotou aí? Barroco é um jogo de opostos? Barroco é um jogo de dualidades? Então, aqui está, ó, a presença dessas dualidades, né? Ele vai pedir o perdão ao mesmo tempo que se garante como um pecador. E lembrando que precisamos estar atentos também à leitura de imagens. Na nossa prova, você está com a 1 aí, na verdade A2, perdão. Aqui eu estou começando com o barroco por conta da questão cronológica. Então, voltando, né? Pré-modernismo caiu na A1, mas barroco e arcadismo estão na A2. Eu estou fazendo a sequência cronológica, tá certo? Então, retomando aqui, nós precisamos ter uma percepção também de imagens, leitura de imagens. Na sua A2 você teve questões relacionadas a imagens. O Enem pode te cobrar assim, o próprio Paz, né? Nós acabamos de ler um poema que é a obra do Paz. Então veja a pintura do Caravaggio aí. Perceba nessa pintura os jogos de claro e escuro. Olha essas áreas aqui, ó, escuras, em contraposição a essas áreas mais claras, sobretudo aqui, ó. O grande jogo tá aqui, olha a mão de Jesus guiando a mão de Tomé, que é a representação da razão. Ele não crê em Jesus no primeiro momento porque ele desconfia ser esse homem aquele crucificado. Então a fé guia a razão. Jogo de opostos. Então, se você ainda não anotou, anote. O barroco é a representação de um jogo de opostos. E o que vem depois do barroco? O arcadismo. O arcadismo é uma oposição ao barroco. Por isso que o arcadismo é chamado de neoclassicismo. Beleza? Ficou muito grande, né? Esse aqui. Vamos anotar de uma maneira mais sutil, uma maneira aí mais branda, né? Pronto, olha aqui, ó. O arcadismo é o neoclassicismo. Então, em oposição ao barroco, ele vai trazer o equilíbrio, a harmonia. E qual que é a palavra-chave de classicismo e neoclassicismo? A natureza. Tá relembrando aí?
São aqueles poemas em que o eu lírico é um pastor de ovelhas que vive na Arcádia. Por que chama arcadismo? Porque é referência à Arcádia, aquela região mitológica da Grécia, em que viviam os pastores, os poetas, os deuses da mitologia referentes ao sol, ao vento, ao trigo. Marcelo, mas cadê aquela tensão lá? Tensão, hein, do barroco. Reforma contra reforma, fé, razão, isso tudo fica na arte barroca. O arcadismo vai procurar trazer o equilíbrio. E olha uma coisa que eu quero muito que você ressalte. Olha aqui, ó. Ideais de vida clássica. Marcelo, que ideais de vida clássica são esses? Carpe diem, locus amoenos, fugere urbem. Lembra? Vamos ver isso num poema. De novo, eu selecionei aqui uma obra que serve para estudar barroco e relembrar o que você estudou no PAS, né? Pensando aí no vestibular da UNB e no Enem. Torno a ver-vos, ó montes. Sensacional. O eu lírico está de volta à natureza. Se ele está de volta à natureza, significa que daqueles ideais de vida da antiguidade clássica, que nós já temos o fugere urbem. Fugir da cidade e voltar para o campo, que é o nosso locus amoenos. Sempre em latim, né? Porque é a referência à antiguidade clássica. O destino aqui me torna a pôr nesses oiteiros, pequenos morros, né? Onde um tempo os gabões deixei grosseiros, ou seja, eu vivi aqui com meus trajes muito rudes, muito grosseiros, e os troquei pelo que é o refinado e sofisticado da corte. Então ele é um homem que nasce na natureza, seu estado natural, vai para a cidade e percebe que a cidade não é interessante, por isso que ele foge da cidade, primeiro ideal aqui, ó, e retorna para a natureza. O segundo ideal aqui, o nosso locus amoenos, beleza? Aqui tem uma coisa legal, porque, veja, ele vai encontrar figuras mitológicas. Você lembra da sua prova do PAS 1, ano retrasado? Tinha um item disso, ó. A questão entre Almendro, entre Corino. Quem são Almendro e Corino? São figuras mitológicas, né? Da antiguidade clássica, pastores de ovelhas. Deixa eu ir apagando aqui, porque ficou muito grande, né? Escrevi muito grande, aí não vão caber as outras referências. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás do seu cansado desatina. Então, olha aí, ó, de novo, um ideal de vida da antiguidade clássica áurea. Vamos anotar esse aqui, ó. Você já anotou os outros, né? Áurea. Olha lá, ó. Mediocritas. Tá pensando o quê? Seu professor aqui, latim. Mas você tem que saber latim também, hein? Então, se é meu aluno, você tá ligado. Mediocridade áurea, ou seja, as coisas medíocres, mais simples, são as que valem ouro. Tá aqui, ó. Isso é a vida. Legal. Não a vida aqui dos excessos. Percebe aqui que criticar os excessos é, de certa maneira, também criticar os excessos do barroco, né? Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação muito legal entre a casinha simples e a vida sofisticada da cidade, né? Então, o que ele constata nesse momento? Que ele quer que aqui é onde? Aqui é a natureza onde ele está, né? Ele quer que aqui nesse momento o eu neoclássico, o eu árcade, o eu lírico aqui, abra mão de todos os excessos e nutilia truncat. Acho que eu estou atrapalhando, né? Deixa eu vir para o outro lado aqui, ó. Então, o que é o inutilia truncat? Truncat, essa palavra não segue, né? Na lógica do
latim. Inutilia, inútil, né? Livrar-se das coisas que são inúteis, livrar-se dos excessos. Então, toda essa fantasia, todas essas questões da cidade, que elas, né, fiquem lá, não fiquem aqui na vida no campo. E o que até agora se tornava em pranto se converte em afetos de alegria. Pronto. Carpe diem. Opa, tô querendo juntar tudo aqui, ó. Carpe diem. Então, aproveitar o momento presente, aproveitar o agora. Então, reforçando, olha aqui, ó, terceiro ideal de vida clássico é ótimo, né? O aurea mediocritas, o quarto inutilia truncati, o quinto carpe diem. Mas principalmente, ó, olha o bizu, hein? Olha o bizu. Chegamos à metade da aula, tá atento? Qualquer coisa você volta, reveja a aula aí. A vantagem é essa, né? De ter a aula aqui gravada. O bizu não esqueça na hora da prova de fazer uma análise de imagens como nós fizemos na A2. Bom, bizu tá dado. Olha aqui. Observe essa pintura. Contemplemos essa pintura. Mas, sobretudo, em relação a que nós vimos do... Olha aqui. A que nós vimos do Barroco. Vou deixar com as anotações aí, a do Barroco. Então, a do Barroco tem uma tensão, percebe? Tem um jogo de opostos do lado claro aqui de Jesus, a fé do lado escuro aqui de Tomé e seus companheiros, a razão. Já quando olhamos a pintura, vejam, neoclássica, não há jogos de opostos, não há tensão. Pelo contrário, La Fontaine de l'amour, a fonte do amor. O que essa pintura está nos apresentando? Pessoas vestidas conforme o padrão da nobreza e da aristocracia do século XVIII, vivendo uma vida no campo, Arcade. Óbvio que eles não estavam fazendo isso, né? Isso aqui é só uma licença poética, um ideal. Mas lá estão eles como pastores. Opa, palavra importantíssima para nós, hein? Importantíssima. Pastoralismo, bucolismo. Bucolismo é tudo aquilo que diz respeito à natureza. E o pastoralismo diz respeito aos pastores de ovelhas, que eram os que viviam lá na Arcádia. Então, ao mesmo tempo... Esse quadro conta uma história, né? Então, aqui as criancinhas... Vejam, um casal enamorado. Ó o cajado. Ó o cajado aqui, ó, do pastor. Deixa eu voltar, se você não atentou. Olha o cajado aqui de pastor. Olha que interessante. Olha a flautinha. Viviam os músicos na Arcádia. Eles estão enamorados aqui, né? Assim como aqui. É como se aqui fosse o primeiro momento, como se aqui fosse o segundo momento, e um terceiro momento, os filhos, né, que vão vir dessa relação. Olha o pandeirinho aqui, instrumento musical, as florezinhas, uma referência, né, às questões clássicas nessa construção aqui atrás e na fonte. Quadro muito claro. Olha as ovelhinhas, olha o pastoreio. Então, bem diferente daquela pintura que nós vimos do Barroco. Bom, seguindo para o nosso terço final da aula, agora nós vamos para romantismo. Deixa eu sair daqui, deixa eu ficar do lado da PMF aqui, ó, e da polícia. Muito bem. Então, agora romantismo, hein? Romantismo já estava na sua A3. Romantismo já é conteúdo aqui de segundo ano. Revisão para o Enem que nós vimos também nas nossas aulas. Romantismo no Brasil relaciona-se com o quê? Com o processo de independência. Né? Mas esse processo de independência ele começa aqui, em 1908, não é isso? Quando da chegada da família real aqui à colônia. Então, nesse sentido, ela promoveu um desenvolvimento muito interessante dessa terra aqui, que era muito atrasada, muito rural, e nesse sentido nós vamos ter o desenvolvimento de inúmeros órgãos e regiões, e a gente vai ter museu aqui nacional, Casa da Moeda, a imprensa, vamos começar a ter jornais sendo feitos aqui no Brasil e circulando aqui no Brasil. Antes eles vinham o Correio Brasiliense, pode perceber que ele é escrito com Z, ele era publicado em Portugal, vinha de navio.
E o jornal aqui vai ser muito importante porque nos jornais nós teremos os capítulos das obras românticas, os folhetins. Importantíssimo. Vocês gostaram desse neon aqui, ó? Gostou? Olha aí. Eu adorei. Ele é só para dar um tchan e você se ligar, porque ele não fica, ó. Eita, se o Marcelo marcou isso aí, talvez seja importante. Só quem tá atento percebe. Então vamos lá. Aqui, ó. Independência, o que significa que o nosso romantismo está ligado ao nacionalismo. Vamos anotar? Vou botar bem aqui, ó. Nacionalismo. Por isso que minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Elementos de fauna e flora nativos, nativismo. E as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O Gonçalves Dias fala isso de Portugal. Então o que tem no Brasil é melhor do que o que tem em Portugal. Nós somos melhores do que eles. Não vamos ficar numa condição de inferioridade, né? Lá vamos nós alçar voos de nação. Por isso que nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Tudo nosso é mais. Tudo nosso é melhor, mais. Marcelo, como é o nome mesmo desse nível de nacionalismo? É o segundo nível, né? Tem 3 níveis de nacionalismo. Primeiro nível, você é patriota. Você gosta do seu país. Aqui somos nós, né? Patriotas, casa de honrados patriotas. Segundo nível, você é patriota e considera seu país melhor do que os outros. Aí é ufanismo. Marcelo, tem problema isso? Nenhum. Nenhum. Né? Você não quer tomar Coca-Cola? Não toma. Toma Guaraná Xingu. Guaraná do índio do Brasil. Você não quer ir lá pra Disney ver o Pateta e o Pluto? Pronto, você vai lá no Parque do Boi Garantido, no Pará. Não tem problema nenhum. O problema é o terceiro nível. Quando você é patriota e gosta da sua nação, ufanista e considera ela melhor, mas desperta o ódio ao estrangeiro. Aí é xenofobia, que é crime. Então, considerar o seu país melhor do que os demais é o que os românticos fizeram, né? Não incorrendo no crime de xenofobia, é o que nós podemos também entender da relação com o nosso país. Marcelo, e aí? Vai cair o romantismo todo na minha prova? Não, você viu que eu coloquei só a prosa, hein? Só a prosa. E aí, a prosa romântica, ela é dividida em 3 fases. 3 fases. Alguns, e aí pode ser o seu caso, lembraram e gravaram as características de cada uma das fases, mas na hora da prova, o peguinha de essa característica é do romantismo, beleza, só que ao invés de ser do romance urbano é do indianista, e o item está dizendo que é da terceira fase, regionalista, pronto. Então, indianista, primeira fase. Urbano, de repente vou até mudar a cor aqui para, urbano, segunda fase. E regionalista, terceira fase. Então grave cada uma das fases. Primeiro indianista, nacionalismo, acabamos de falar, um país recém-surgido, nós éramos colônia. Durante 322 anos nós fomos colônia de Portugal. Pô, tô em cima do José aqui, ó. Volta pra cá. Acho que eu vou ficar aqui em cima, ó, do lado do índio, olha aí. Então, nesse momento nós somos uma nação. Precisamos reafirmar o nosso passado histórico. Olha o passado histórico aqui, ó. A figura do índio, né? Por isso que ele é... Acho que vai ficar melhor fazendo uma marcaçãozinha assim, ó. Se liga. Olha aqui, ó. Então a figura do índio, né? O índio é a referência ao passado histórico, é o nosso povo originário, e aqui nesse momento foi, obviamente, que idealizado, né, queridos? Obviamente que ele não correspondia ao que era na realidade. Então, o índio aqui, ele é o representante dos nossos... Olha o bizu, hein? 25 minutos de aula, ó, o bizu. O índio é a representação do nosso mito de origem.
Iracema é um mito de origem, não é? Lembram? É um mito de origem da Terra, né? Iracema é na grama de Américo. América. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. E eu posso ficar dias aqui declamando de cabeça, né, o texto. Então, dizer que ela é virgem é tanto uma referência à Índia quanto uma referência à terra. A Índia é Iracema, a terra é a América. Então, a natureza é um símbolo do nacionalismo. Mas o Guarani é o mito da cultura, o Birajara é o mito do povo, tá bom? Pegou o bizu? Não esquece da palavra... Olha aqui, ó. Olha o neon aí pintando. Não esquece da palavra mitos de origem. Lembra que eu coloquei uma questão na sua A3 do Enem que relaciona Ilíada com Iracema? Bizu tá dado. Já a segunda fase é a prosa urbana. Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Senhora, do José de Alencar. Então aqui o nacionalismo ele se faz presente de que maneira? Ressaltando a burguesia. Ressaltando, então, não mais o nosso passado histórico, mas as pessoas da elite que eram as que liam essas obras. Beleza? Seus costumes, seus hábitos, seus interesses pessoais, assim como seus valores sociais. Aqui, ó. Então, os casos de amor, eles lidavam com isso aqui, ó. Questões éticas, questões morais e questões sociais. Por isso que Senhora é a grande obra de referência aqui. Lembram? A Aurélia Camargo se apaixona logo no começo por Fernando Seixas. Só que Fernando Seixas é o quê? Fernando Seixas é o que na época se chamava caçadote. Então ele não vai querer ficar com a Aurélia Camargo e vai atrás de quem? Da Adelaide Amaral, porque essa daqui vai lhe pagar. Esse cifrão ficou feio, né? Porque essa daqui, fazer um cifrãozão aqui, ó. Porque essa daqui vai lhe pagar um bom dote. Há uma reviravolta na história, porque a Aurélia Camargo vai herdar uma herança, vai comprá-lo, não é? Vai propor um casamento sem que ele soubesse quem era a noiva. A Adelaide Amaral vai lhe propor 30 contos de réis. Essa noiva misteriosa vai lhe propor 100. E esse homem, que não tem ética, vai trocar uma pela outra, descumprindo a palavra dada, ó. Um valor social que ele descumpre. E aí, ao longo da obra, ele vai perceber, porque é um casamento de fachada, ele vai perceber o tanto que a Aurélia Camargo era maravilhosa. E aí ele vai se modificar, vai devolver o dote para ela e vai trabalhar. Ele não queria trabalhar, ele queria viver na manha. Na manha, o dinheirinho ali, ó, o din-din do dote. Nesse momento em que ele fala, vou-me embora porque eu não te mereço e tá aqui o seu dinheiro, ela fala, não, fica, né? Aí sim ele se torna o homem ideal. Por isso que olha só, vamos fazer vermelho, né, gente? Amor, casamento aqui, ó. O amor vence. No romantismo, o amor sempre vence. Por isso que esse homem se transformou. Vamos fazer aqui, ó, vermelho da paixão. Pronto. Aí o amor vence, né? Por fim, o que nós temos? A prosa regionalista. A prosa regionalista, ela vai olhar para o interior. Então, o nacionalismo agora se dá nas regiões onde há menor influência do europeu. Então, são os costumes regionais, os tipos. O que é um tipo regional? O vaqueiro, o cangaceiro, o sertanejo, o boiadeiro, o seringueiro. Aquelas figuras ali do interior, costumes locais, né? E Inocência, do Visconde Toné, é a obra máxima nesse sentido, das muitas, né? Percebam que, para sua prova, eu elegi só questões chaves. Se na última prova eu cobrei 7 obras de vocês, nessa eu vou cobrar 3. Ó, o bizu dado, hein? E aqui, o que é o grande legado? Bizu, hein? Bizu. Tá aqui, ó.
o ambiente rural, a natureza que agora ela é não mais só um cenário, ela é um elemento determinante para aquela cultura, para aquelas pessoas. Isso vai ser uma influência tão grande que daqui para frente, em obras como Sertões de Euclides da Cunha, Vidas Secas do Graciliano Ramos, o homem vai ser fruto desse meio. Não esqueça disso. Tá? A natureza aqui, ela deixa de ser aquela natureza idealizada da primeira fase, do indianismo, e passa a ser um espaço determinante para a vida dessas pessoas. Fechando, portanto, agora pré-modernismo, hein? Que estava na sua A1. Eu vou ficar bem no meio agora, olha aqui. Que estava na sua A1. Tá com as provas aí, tá olhando. Você tá seguindo cada uma das coisas que eu tô falando, olhando para suas provas e para suas questões aí. Então você já sabe, você deve estar relembrando. Olha aqui, ó. Transição. Essa aqui vale a pena marcar, né? Olha só. Transição na literatura brasileira. Pré-modernismo não é uma estética. Não é uma estética. Olha o peguinha. A gente sempre estuda estéticas literárias. O pré-modernismo não é uma estética literária, queridão. Pré-modernismo é um momento de transição. Então, aquelas 5 obras que a gente estuda entre 1902 e 1922, Os Sertões de Euclides da Cunha, Canaã do Graça Aranha, ambas de 1902, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, do Lima Barreto, Eu, do Augusto dos Anjos, que é autor de Obra do Paz, de 1912, 1911, Lima Barreto, 1912, Augusto dos Anjos, e Urupês, do Monteiro Lobato. Essas obras elas não se encaixam nem nas estéticas anteriores, olha aqui, elas têm características dessas estéticas, mas elas não podem ser consideradas dessas estéticas, porque, ao mesmo tempo, elas estão trazendo tendências já modernistas, né? Marcelo, e qual é a obra que a gente tem que ter, então, como grande destaque? Aqui vai ser o marco, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha. Você está com a sua A1 aí, eu coloquei essas 2 imagens, não que eu vá colocá-las na prova de recuperação, mas elas estão aí para te relembrar, porque você está com a sua A1 aberta. Você lembra que eu fiz uma discursiva sobre 2 imagens chaves, que é a do Antônio Conselheiro, porque Os Sertões é aquela obra que vai trabalhar inúmeros aspectos, inclusive o literário, fazendo referências às teorias do determinismo, lembra disso? Então, a obra é dividida em 3 partes, né? Qual é a primeira parte? A terra. Qual é a segunda parte? O homem. Qual é a terceira parte? A luta. Por quê? Porque o ser humano é condicionado por 3 forças da natureza. Vamos lá? Meio, raça e momento histórico. Então, ele traz elementos da literatura para fazer uma análise de um fato histórico, com influências do jornalismo, porque ele foi o correspondente do estado de São Paulo. Então, olha como essa obra é de difícil classificação. Ela está numa transição. E trazer a realidade do sertão brasileiro foi o grande diferencial. Todo mundo, depois do Euclides da Cunha, leu Euclides da Cunha. Guimarães Rosa leu Euclides da Cunha. Raquel de Queiroz, que é a nossa obra do Paz 3, leu Euclides da Cunha, autora do Paz 3. Graciliano Ramos. Ler Vidas Secas é passear também pelos sertões de Euclides da Cunha. E numa época em que a visão era uma visão nacionalista de construção de heróis. Então, o grande temor do governo era a construção do Antônio Conselheiro como um herói. Ele só vai ser considerado herói agora, recentemente, há poucos anos. Então, relembrando, olha aí, ó, o quadro famosíssimo do Pedro Américo, né, o Tiradentes esquartejado, que traz uma mensagem de nacionalismo. Olha aqui, ó, ele morreu por nós, olha o contorno do Brasil feito pelo corpo dele. Um herói como Jesus Cristo, olha a referência à cruz aqui, o típico aspecto visual
da iconografia cristã, né? Um Jesus. Então, queridos, a gente fica por aqui. Espero termos repassado de modo divertido. Eu gostei bastante desse momento. Reveja quantas vezes for necessário essa videoaula e saiba, como eu disse lá no começo, que eu confio demais em você e nada é tão difícil de ser superado que não possamos tentar fazê-lo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.